Olá, turma. Bom dia a todos. Na aula de hoje vamos ver a estrutura de dados matriz. Basicamente, uma matriz é um vetor de vetor, ou seja, cada elemento de um vetor estaria apontando para um outro vetor. E isso no caso de uma matriz de duas dimensões. No caso de uma matriz de três dimensões, seria que um vetor estaria apontando para outro vetor, que estaria apontando para outro vetor. Visualmente, podemos abrir aqui. Podemos desenhar aqui um vetor, só para exemplificar, onde esse vetor, o elemento deste vetor, estaria apontado para outro vetor. Por exemplo, três posições. Então aqui a gente teria um vetor de 4 posições, onde cada elemento desse vetor estaria apontado para um vetor de 3 posições. Então, poderíamos visualizar como uma matriz A 4 por 3. Então, o primeiro vetor aqui tem 4 posições e o segundo teria 3 posições. MA4, 3. Ok? Bom, então, basicamente é assim que funciona. Então, os elementos ficariam neste vetor. Então, a estrutura de dados matriz, ela é basicamente um vetor, onde cada elemento desse vetor está apontado para um outro vetor. Nesse caso aqui, nós temos o vetor principal de 4 posições, de tamanho 4, e o vetor secundário de tamanho 3. E assim por diante. Então, segundo elemento vai apontar para um outro vetor. E aqui poderiam ter outros dados. E assim até o final. Então, dessa forma, temos uma matriz de duas dimensões. Bom, voltando agora no código, no Code Blocks, lembrando aqui que quando vamos criar um vetor, por exemplo, um vetor dinâmico, pedimos para o usuário entrar com tamanho n, entre com o tamanho da amostra, por exemplo, coletamos esse tamanho, certo? E logo após, criamos o vetor com o tamanho que foi fornecido pelo usuário. Bom, aí poderíamos pensar assim, vamos usar a mesma tática para criar uma matriz. Vamos colocar aqui, ó, linhas, colunas. Entre com o número de linhas, lembrando que nesse momento sem acentos. E entre com o número de colunas. É natural pensar nesse tipo de solução. Porém, se a gente compilar, três, 5.
Bom, como visto, neste compilador, para as entradas, por exemplo, 3 e 5, o programa ele vai compilar. Só alterei aqui, ao invés de digitar os dados, né, para facilitar, de povoar automaticamente com valores de 1, 2, 3, 4 até o final, né, indo de 1 em 1 até o final da matriz. Nesse compilador vai funcionar, mas nem sempre todos os compiladores vão funcionar dessa forma de implementação. Porque aqui estamos criando um vetor de vetor, né, em tempo de execução, ou seja, enquanto esse programa estiver executando, eu vou coletando dados e à medida que esses dados forem coletados e chegarem aqui, esse vetor dados ele será criado com os valores de linhas e colunas que chegarem aqui. Então, esse vetor multidimensional, né, a matriz 2D, ela será criada em tempo de execução do programa. Alguns compiladores de C++ não permitem isso. Então, existe uma forma melhor de se criar, seguindo os padrões da linguagem de C++, de se criar uma matriz dinâmica. E também existe uma outra forma mais fácil para quem está aprendendo a programar. Quando isso daqui não funciona, o que normalmente é feito é, ao invés de criar essa matriz aqui totalmente dinâmica, o que normalmente se faz é colocar um limite superior para a matriz. Dados, por exemplo, eu vou definir que jamais essa matriz vai ser maior do que 100 por 100. Eu vou pedir para o usuário entrar com o número de linhas e colunas, eu vou pedir que ele entre com esses valores de linhas e colunas, e ao invés de criar o vetor com linhas e colunas, eu vou simplesmente delimitar o for com as linhas e colunas lidas. Então, veja bem, eu vou estar usando apenas uma parte dessa estrutura de dados, onde eu tenho que garantir que a minha entrada de linhas e a entrada de colunas, ela seja um número de 1 a 100 inteiro, ok? Eu tenho que garantir isso. Pode ser feito com do while, para garantir que o número de linhas e o número de colunas seja um valor inteiro de 1 a 100. Lembrando que aqui eu só alterei uma variável k, né, começando de 1 e dando mais a cada vez que o k é atribuído o valor de k é atribuído lá na matriz dados IJ. Bom, e também para ler a matriz é parecido com a forma de você printar aquelas figurinhas que nós vimos em aulas passadas. A forma de pensar é parecida, porque aquelas figuras elas lembram uma matriz. Então, basicamente o que muda, ao invés de imprimir aqui no Cout um asterisco, um número, uma variável qualquer, e um espaço logo após, eu vou imprimir o dado que está dentro de cada posição da minha matriz dados. Então eu vou imprimir o dados IJ, vou dar um espaço, isso dentro desse duplo for, ou do for aninhado, né? E logo depois do fechamento do for mais interno, eu vou fazer uma quebra de linha, justamente para quando executar esse código, a saída ficar
mas no formato aqui de uma matriz. Okay? Existem métodos mais eficientes de fazer essa impressão aqui, usando, por exemplo, o 7W, mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Bom, então, aqui eu poderia ler esses dados do usuário, pedir para que ele entrasse com esses dados, ao invés de dados fixos, né? Então, por exemplo, entro com o número de linhas, número de colunas, e eu vou entrar com alguns valores. 5, 3, 4, 9, 8 e 1. Então, uma matriz de 2 linhas, 3 colunas. Linhas, colunas. 5, 3, 4, 9, 8, 1. Bom, se eu quisesse coletar esses dados e efetuar algum processamento dentro dessa matriz, por exemplo, se eu quisesse pegar todos os elementos dessa matriz e somar 1 a cada um desses elementos, então eu poderia vir aqui e fazer dados ij igual a dados ij mais 1 ou dados ij mais mais. Então, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então veja, ó, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, ficou 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada elemento foi incrementado em uma unidade. Bom, então novamente aqui, só tomar cuidado a questão de colocar um do aqui. E claro, um if, caso seja digitado errado. Do while. Enquanto o número de linhas for menor do que 1, ou o número de linhas for maior do que 100, valor inválido. Por exemplo, 0, menos 1, 101 são valores inválidos. Se o usuário digitar 100 para o número de linhas, aí só tem que digitar 100 valores, né? Cem por 100, na realidade. Então, teremos que digitar bastante valores aqui até esse programa rodar 1 hora, né? Pronto. Ele funcionou. Eu só acabei de preencher. Então eu vou fazer esse mesmo do também. Do while. Agora o número de colunas, né? Ó, se o número de linhas for 1, ok. Ó, número de colunas menos 1, inválido. 101, inválido. 2, ok. 1, 2. O resultado 2, 3. Poderia ter dado uma quebra de linha aqui, né?
colocar aqui antes da saída, fica melhor de visualizar. Ó, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 7, 5, 2, 3, 5, 10, 8, 6. Então, para cada elemento foi incrementado uma unidade. Temos aqui o controle, é claro que também deveria ser feito a checagem se esse dado que está dentro de linhas é um número inteiro. Então, o do while, ele vai garantir que está entre 1. A ideia dele é ajudar a garantir que o número de colunas vai ser válido de acordo com a matriz máxima que definimos aqui em cima. E o código de leitura de dados vai ser limitado pelos dados de linhas e colunas. Bom, então com isso nós temos a ideia de uma matriz que segue os mesmos conceitos do vetor visto em aulas passadas. A única coisa é que agora esse vetor, cada elemento dele pode também ter outro vetor e assim por diante. Pode ter uma matriz 3D, 4D, uma matriz de N dimensões. Por exemplo, eu poderia ter uma matriz dados de 1, 2, 3, 4 dimensões, onde eu tenho um vetor de 100 posições, onde cada posição dele tem um vetor de 100 posições, que cada posição tem um outro vetor de 100 e assim, por fim, cada posição desse vetor tem cada elemento desse vetor tem também mais um vetor de 100 posições. E aí os dados estariam nesse último vetor aqui, que na realidade é 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100 dados ao total.